Fala, Fernando, beleza? Valeu aí por entrar. Nem o convidado chegou ainda, já já a gente começa, tá bom? Muito bom, muito bom. Muito bem. É isso aí, mais uma maratona de educação financeira, né? É muito legal, né? Vou aproveitar aqui para filosofar um pouco. Depois quem for assistir esse vídeo, né? Pegar aqui minha fala. Há mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Eu descobri a Semana ENEF e eu achei assim sensacional, né? E aí eu, né, fiquei muito feliz e tal. Participei bastante, né, dos eventos, achei muito legal e tal. E hoje estamos aqui com a ABEF participando da ENEF, né? Ou seja, contribuindo para que a Semana ENEF funcione. A gente está aqui com a nossa contribuição, né? Então é muito legal ver isso, né? Como a vida da gente muda, como a vida da gente dá voltas, né? Então, há 4 anos mais ou menos eu estava descobrindo essa iniciativa, me capacitando por ela, né? Reciclando por ela, e hoje nós estamos aqui, além de se reciclar, além de se capacitar, também de poder contribuir, né? Espera aí que o palestrante está chegando, gente. Só um minutinho. Só um minutinho, o palestrante já está chegando em alguns segundos. Deixa eu ver se ele já está aqui. Não, ele ainda não está aqui. Ele está com uma pequena dificuldade para encontrar aqui, mas ele já está chegando. McLean, obrigado pela sua participação, fique conosco. Olha ele chegando aí, ó. Muito bem. Deixa eu colocar o nosso participante aqui. E vamos começar. Só um minutinho, Fernando, a gente já fala aqui do tema e tudo mais. Fala aí, Vô, tudo bem? Fala, meu irmão, boa tarde, tudo bem? E boa tarde a todos os internautas que estão aí para acompanhar a gente naquele bate-papo. É isso aí, cara. Pô, bem-vindo, viu? É um prazer te receber aqui no meu canal, porém, claro, como colegas de trabalho da ABEF, né? Então vamos fazer aqui as informações iniciais, como mando figurino, depois a gente fica livre para poder falar, né? Então vamos lá.
Galerinha, é o seguinte, essa ação, ela faz parte, tá, da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, tá bom? E esse ano, a Semana de Educação Financeira tem como tema principal, tema central, a resiliência financeira, como atravessar esta crise, né? Então, assim, essa crise ela é mundial, pegou quase todo mundo desprevenido, e a ideia desse ano, essa Semana Nacional de Educação Financeira, é poder trazer temas relevantes para ajudar, então, todos nós, a passarmos por essa crise. E aí, nada melhor do que chamar aqui, então, um especialista, o Ivo Franklin, que vai falar justamente sobre isso, né? Sobre o impacto da pandemia nas micros e pequenas empresas, tá certo? Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, certo, Ivo? Certo, amigo. Vamos trocar uma ideia aí. Eu acredito que vai ser bastante produtiva a nossa live, falando um pouco e tentando trazer o aclaramento sobre tantos pontos conflitantes nessa zona um pouco cinzenta ainda que estamos atravessando. É isso aí. Muito bem. Bom, mais alguns recadinhos iniciais, a gente vai pro pau, tá? Então é o seguinte, ó. Eu sou o Thiago Martelo, tá? Eu sou o diretor da Grande São Paulo e membro, né, da ABEF, tá? O nosso colega que está aí do outro lado é o Ivo Franklin, ele é o representante regional do Rio Grande do Norte, também da ABEF, tá? Então nós somos colegas aí de associação, tá bom? Nós da ABEF, a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, agradecemos pela oportunidade de levar a educação financeira para todo o Brasil através de 33, pelo menos até a última atualização, eram 33 atividades, bate-papos para poder contribuir com a Semana da Educação Financeira, da Semana ENEF, tá? Agradecemos a ENEF e todos que vão assistir, hoje e depois gravado, e que vão participar aqui conosco de alguma forma, tá certo? Então, ó, dito isso, né, os recadinhos iniciais aqui, eu tava com a colinha aqui do lado, agora eu vou até deixar a colinha. E vamos começar o nosso bate-papo com o nosso palestrante. Ivo, então é o seguinte, ó, eu gostaria que você começasse, por favor, se apresentando, né? Então, para quem ainda não o conhece, né? Aqui, de repente, o pessoal aqui do meu canal, que não te conhece, então eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, o que você já fez, um pouco do seu currículo, sua experiência, para abrilhantar aqui esse nosso bate-papo. Tranquilo, irmão. Então vamos lá. Meu nome é Ivo Franklin de Moura. Sou graduado em Ciências Contábeis, em Direito, pós-graduado em Planejamento Tributário, sou mestre em Auditoria e Perícia Tributária e sou doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. A minha formação acadêmica seria essa. A formação profissional, eu laburo num escritório, nós temos um escritório de contabilidade já há aproximadamente 20 anos, mas também trabalhei, tive uma passagem pela iniciativa pública. Eu tive por aí como auditor fiscal, eu já fui coordenador de tributo, chefe de fiscalização, secretário de tributação e professor universitário da Universidade de Potiguar, de professor de pesquisa, extensão e pós-graduação. Então, assim, ao longo desse tempo, a gente sempre tem tentado melhorar justamente na questão tributária financeira, que é uma questão de sobrevivência, que é o coração das empresas. Poxa, que legal, hein, cara? Meu Deus do céu, que você tem de estrada aí, eu não tenho de idade, hein? Que legal! Vem cá, você é formado já há quantos anos? Quando que começou? Faz quantos anos você começou a carreira acadêmica, então? Vamos lá. Eu comecei no ano de... Eu terminei faculdade no ano de 2000. Eu terminei a minha primeira graduação. Maria. Foi. Já estamos aí com 20 anos de estrada em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado. E posterior a isso, a gente começou a trabalhar e eu morava em Fortaleza, não em Mossoró, e me surgiu a necessidade do curso de Direito. E aí comecei a estudar Direito. Aí terminei a graduação de Direito e depois tentei me especializar na questão tributária. Tá certo? E na época, porque a questão tributária, principalmente o planejamento tributário, envolvia muito, como de fato envolve até hoje, a questão de fluxo de caixa, que está ligada à área financeira. E hoje foi feito um divisor de águas. Eu costumo dizer que em 2010 foi feito um divisor de águas. Que a economia e a educação financeira criou corpo, criou mais alma, passou a se desvinculada da contabilidade.
Então, assim, foi a partir daí que nós começamos esse trabalho e desenvolvemos planejamento tributário, e daí fiz o mestrado, e daí fui convidado para dar aula e desemboquei no doutorado, porque a questão da carreira acadêmica exige que você esteja sempre se aperfeiçoando e buscando novas técnicas para poder implementar dentro de sala de aula e contribuir de alguma forma com a sociedade. Foi por aí que a gente começou. Muito bom. Devolver, né, um pouquinho, né, o Ivo, tudo que a gente aprendeu, né, devolver para a galera aí em forma de sala de aula, né? Muito bom. Parabéns aí pelo currículo, viu, cara? É um prazer estar falando com um cara fera como você e fazer parte do mesmo grupo, né, da ABEF. Muito bom. Bom, Ivo, depois então dessa apresentação magnífica, né, ninguém melhor do que você mesmo, então, para dizer o porquê você escolheu esse tema, né? O impacto da pandemia nas micros e pequenas empresas, né? Então, quando a gente estava aqui elaborando os temas, né, por que você escolheu falar sobre isso, né? Qual que foi a sua motivação para trazer esse tema? Por que você acha que ela é relevante para ser discutida aqui na Semana ENEF? Vamos lá. Eu acredito, isso é uma opinião pessoal e também de pesquisa de mercado, porque nós também fazemos parte de outras associações filantrópicas e sem fins lucrativos. Então, o que é que acontece? O que nós temos visto são as dificuldades justas das pequenas e microempresas e o impacto da pandemia nelas foi sempre maior do que nas grandes empresas. Porque, por exemplo, para o grande exportador, não importa a variação cambial, não importa a questão de juros altos. Por quê? Porque quem dita o preço do mercado é o próprio mercado. Se o dólar está alto, ele atualiza o preço dele e vai vender o mercado externo do mesmo jeito. Porém, o pequeno que vive do mercado interno, que está ali todo dia, no dia a dia dos pequenos e médios negócios, é o que mais sente o impacto da pandemia. Porque tem a questão que você passou 30, 60, 90, 120 dias fechado, sem ter nenhum tipo de faturamento de receita dentro de sua empresa, mesmo que você busque uma outra opção, ou busque uma forma de financiamento, ou de instituição financeira, você terá dificuldade. Porque as atitudes até agora, deixa eu até, antes de começar a falar, dizer, eu nem sou a favor de governo, nem contra governo, o que eu estou falando aqui é como profissional. Eu vejo que as atitudes que estão sendo tomadas foram relevantes e interessantes. Foram bastante relevantes e interessantes. Mas não creio que foi o suficiente. Isso aí eu não creio que seja suficiente. Como, por exemplo, a gente poderia ver entre as atitudes do governo a questão do auxílio. A questão do auxílio foi bastante significativa e importante para aquele trabalhador informal, aquele trabalhador que trabalhava sem a devido registro na carteira, aquele trabalhador que é chamado trabalhador avulso, aquele autônomo, ou aquele microempreendedor que é constituído de forma do MEI, que devido a esse momento da pandemia ficou impedido de ter nenhum tipo de recurso para poder se movimentar, para poder viver, tá certo? Isso aí foi interessante, porém, assim, nós temos uma limitação. Essa limitação é o quê? Foi a redução do valor e o prazo. O prazo é até dezembro. Esse é o primeiro detalhe. Aí vamos por etapa. A segunda fase, eu poderia ver da ajuda do governo, do plano do governo contra o impacto, para tentar dirimir o impacto negativo que trouxe a pandemia junto às empresas, eu poderia relacionar a questão do empresa optante pelo Simples até dezembro, porque a empresa optante do Simples, aí eu recorro à legislação. A legislação diz que o optante do Simples, se você atrasar 3 meses consecutivos do tributo Simples, ou 6 meses intercalados, um mês sim, outro não, você automaticamente estaria expulso do Simples. Ou seja, saía de um regime mais favorável para um regime mais oneroso para a sua empresa. Então, isso aí o governo também foi bastante energético nisso aí, nessa área. Por quê? Porque ele deixou que as empresas, mesmo atrasando, não saíssem do Simples até dezembro. Ele está segurando até dezembro essa turma aí, do Simples. Por outro lado, essa questão nem teve a exclusão e nem tampouco teve também a postergação do pagamento do Simples também, que foi outra atitude bastante interessante. Aqueles tributos que teriam que ser pagos em abril, que é competência março, os que pagariam em maio, que é competência abril, e assim sucessivamente, o governo foi postergando, de maneira que também deu tempo a alguém fazer caixa. Não vou dizer que foi a solução, até mesmo porque
a maioria das empresas também nesse período estavam fechadas, não tinham como fazer, como ter faturamento. Então, assim, mas de qualquer maneira foi alguma atitude. Teve também outro fator também da economia, que eu acredito que dirimiu mais o impacto, que foi a questão, até mesmo, essa eu vejo mais uma questão social econômica, que foi a questão dos aposentados não fazer a prova de vida pessoalmente, fazer telepresencial, ou depois também passou-se um período que foi postergado. Aquele pessoal, aqueles idosos, que teriam que fazer a prova de vida entre os 6 primeiros meses, ainda estão fazendo, tem deles que nem fizeram ainda. Então, assim, foi alguma atitude, foi alguma coisa também positiva do governo. Outra atitude eu poderia elencar, e esse é mais conflitante, inclusive vai ter judicialização nesse tema, quando se fala em redução de carga horária de trabalho e quando se fala de suspensão de contrato. Por quê? Porque nós sabemos que o 13º, que estamos inclusive no prazo de ser pago, bem como as férias e todas as verbas inerentes da contratação da CTPS, exige um cálculo feito em que não é nos últimos 12 anos, é de janeiro até quando você vai receber. Tanto é que o governo lançou agora uma instrução, uma resolução, uma instrução normativa, dizendo que ele entende que o 13º teria que ser pago tal e qual o mês de dezembro. Mas a legislação, que é uma legislação específica, que é a CLT, Consolidação da Lei do Trabalho, diz que o 13º, bem como as férias, você tem que fazer uma média ponderada dos últimos 12 meses. Ou seja, de tudo que ele ganhou de janeiro a dezembro. E se eu tive um contrato suspenso, não ganhei nada durante aquele período, isso aí me prejudicou. Não é verdade? Aí vem a questão das férias, reflete também, porque o cálculo das férias tem que ser assim, feito dessa mesma maneira. O que é que pode acontecer nesse momento? O que se pode acontecer é que com a resolução do governo, nós, que estudamos um pouco do direito, entendemos que é o quê? É chamado conflito de direito. E sempre que há um conflito de direito, que as coisas não estão bastante claras, o pessoal recorre a quem? Recorre ao Poder Judiciário, e sempre demora, enfim, sempre é o trabalhador e o pequeno negócio quem vai estar aí mais prejudicado quanto a isso. Pagar a conta, né? É sempre eles que pagam a conta. Sabe, claro. E atrelado a isso também, como se não bastasse, tem o fator desemprego, porque muita gente perdeu o emprego, tá certo? E teve um detalhe também, que poucos atentaram, mas aí vamos levantar essa hipótese agora, vamos complicar um pouco mais. Quem teve o contrato de trabalho reduzido, o que é que acontece? Você sabe também que a questão do seguro-desemprego, ele corresponde a um determinado lapso temporal de meses trabalhados. E o que é que aconteceu? Aquela empresa que aderiu àquele plano de redução de carga horária de 25%, 75% ou 50%, exemplo, a empresa que pagou 50% de salário, para complementar o salário do trabalhador, quem caiu com a verba foi o governo federal por meio, justamente utilizando o seguro-desemprego. Ou seja, na verba rescisória, supondo que essa pessoa seja demitida, quando for buscar os seus direitos e que buscar o seguro-desemprego, vai ser outro tema também. Vai ser um grande problema. E esse vai ser um grande problema que também vai haver muita judicialização. Tá certo? Então, assim, é um tema palpitante, tem suas vantagens, teve algumas ajudas, claro, foi um plano emergencial, como o próprio governo disse, é um plano emergencial para alavancar a economia, porém não foi suficiente. Não foi suficiente, principalmente para o pequeno e médio empresário. E atrelado a isso, também como se não bastasse, teve a questão dos empréstimos, os empréstimos a juro baixo. Mas vem a burocracia, vem a questão das garantias, por exemplo. O pequeno empresário, o microempreendedor, não vai ter como tirar uma garantia. Tá certo? Não tem como tirar uma garantia de 50, 100 mil, 200 mil reais, quando no banco, às vezes, a burocracia requer 10, 15 vezes mais de garantia do que propriamente o que ele está pleiteando tirar. Porque, assim, nós temos que entender outro detalhe também, que muita gente me pergunta, mas, professor Ivo, eu tenho o meu nome, não tenho restrição, eu tenho um contra-cheque organizado e busco a instituição financeira me nega.
E conheço um fulano que não tem olerite, não tem contra-cheque, não tem como comprovar, e o banco lhe deu 1 milhão. E a mim não tem um tostão. Eu disse, olha, ninguém tem direito a crédito. O crédito é concessão de direito. Então, o banco vai analisar, mesmo que você tenha falado, se cede ou não. Não existe eu tenho direito a crédito, não existe isso. Tá certo? Então, são alguns detalhes nesse nível que tem que ser observado. E nesse momento de pandemia, também não foi observado isso aí. Eu sei que foi atitude emergenciais, de última hora, mas assim, nós estamos praticamente, do primeiro caso de Covid-19 no mundo, nós estamos praticamente com 1 ano. E para nós aí no Brasil, estourou quando? Estourou a partir de março. Eu estou dizendo assim, complicou a partir de março. Então nós estamos praticamente 10 meses e a gente não conseguiu avançar nesses tipos de entrave. Eu acho que falta se debruçar mais, visualizar mais o pequeno, visualizar mais o médio, tentar desburocratizar mais essas questões pertinentes à temática econômica financeira. Faltou também o que aconteceu muito também, que eu tive vendo junto ao Sebrae e junto à Junta Comercial do Estado. Muitas pessoas que perderam o emprego não vão ficar em casa de braços cruzados esperando. Eles partiram para o mercado informal, abriram pequenos negócios, micros negócios e tal. Só que aí, quando para você abrir isso aí é que entra a ADEF. Tá certo? Aí é que entra os especialistas, tá certo? Em educação financeira. Por quê? Porque aí você tem que fazer um business plan, que é um plano de negócios. Você tem que entender um pouco como vai funcionar a sua coisa. Ora, nós dentro do escritório ou no dia a dia, também estou cansado. Muitas pessoas, o pessoal me perguntar, eu não conto às vezes. Olha, eu compro um produto por R$10, aplico 50% e tenho 15%. E eu vendo aí e ganho 50%. Eu disse, olha, não é bem assim não. Vamos analisar. Então, esse tipo de conhecimento, é esse tipo de know-how que nós tentamos levar por meio da ABEF, por esse trabalho que nós estamos tentando fazer aqui, por essa pequena participação, e que nós temos feito dioturnamente em ajudar as pessoas nesse segmento, em sempre orientar as melhores maneiras de poder empreender, e não é que vá garantir sucesso, mas que tenha a mínima possibilidade de ter o insucesso, tá certo? Que a coisa aconteça. Como, por exemplo, um business plan, a partir com fluxo de caixa também, que são coisas mínimas, tá certo? Com compromisso a curto e longo prazo, com checklist. Diversificar também o que é custo, o que é investimento, que o pessoal faz muita confusão também, nesse tipo de coisa. Então, assim, para a gente seria basicamente isso aí, para começar uma pincelada sobre esse tema. E, por outro lado, eu poderia lhe dizer que poderia também o governo, por parte do governo, eu sempre estou falando do governo, mas eu falo não é só o governo federal. Eu falo falta a participação no contexto geral. Falta a participação do governo do estado, tá certo? Dar sua parcela de contribuição, chegou a hora. E chegou a hora do município também chegar a parcela de contribuição. Como vizinho aí, nós temos o governo da Argentina, do Uruguai e tem o do Paraguai. Eu sei que cada governo tem seu pensamento, a esquerda, a direita, centro e tal, certo, mas nesse momento de pandemia é hora de se unir, tentar fechar o máximo possível para que não venha perder postos de trabalho, não venha perder espaço na economia, tanto interna e principalmente externa. O que é que acontece nesses países circunvizinhos? Os países circunvizinhos estão se fechando nesse aspecto de incentivar a economia local. Estão deixando essa questão de turismo internacional com segundo plano, estão deixando as grandes indústrias para segundo plano. E, em certo modo, eu comungo com o pensamento dele, porque eu acredito, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo esdrúxulo, mas pode ser um exemplo. Vamos falar do agronegócio. O agronegócio hoje, que é a nossa maior fonte de renda e economia brasileira, é quem hoje, se você avaliar, é quem menos emprega em termos percentual. Por quê? Porque eu tenho as máquinas que substituem, eu tenho um trator que substitui 100 homens, eu tenho uma colheitadeira que substitui 100 homens. Mas, em contrapartida, eu tenho um pequeno negócio que vende água mineral, que vende gás, que dá carga de telefone, e vende o chip, aqueles pequenos e micros negócios
que ali tem 5, 6 funcionários, aqueles negócios que tem xerox, tem aquela coisa, que é o prestador de serviço, tem encadernação, emplastificação, ou seja, hoje, se você avaliar, quem mais emprega são esses micro e pequenos negócios. Não é os grandes negócios que fatura. Às vezes você fatura 1 bilhão, mas é todo maquinário. Como, por exemplo, a indústria automotiva. A indústria automotiva é praticamente 100% automatizada. É tudo gestão. Você aperta um botão aqui e já sai um Fiat Uno do outro lado, aperta um botão aqui e sai um Corolla. É diferente daquele pequeno borracheiro que ainda necessita de um ajudante para sacar o pneu, outro para remendar o pneu, outro para colocar. É diferente. Então, assim, nós temos que ter uma política mais energética e mais inclusiva. Inclusiva não só economicamente, mas que inclua também socialmente, que gere emprego, que gere renda, tente dirimir mais essa disparidade social. E se nós olharmos no Brasil hoje, nós estamos cada vez mais distantes, tá certo? A disparidade social, não sei o que eu estou dizendo, eu estou falando em base os dados estatísticos do federal e estadual. Eu acho que falta, na minha visão, está faltando um projeto também em que o governo tem que dar sua participação, como eu tinha dito anterior. Como? Nós podíamos lançar numa prefeitura, a exemplo, um IPTU ou ISS social. A cada empregado que você manter na sua empresa, você teria um X de abatimento do seu tributo. Tá certo? Como também poderia ter um ICMS verde, por exemplo. A cada planta que você, a cada árvore que você plantar, teria um X de crédito dentro do seu, dentro do seu ICMS. E eu acho que é por aí. Muito bem. Na verdade, assim, né, Ivo, ouvindo você falar aqui, né, a gente percebe a complexidade do assunto, né, porque infelizmente você falou isso aí na sua fala, né? São muitos Brasis, né? Brasils, sei lá como falaria assim, enfim, dentro do Brasil, né? E aí o governo federal, é óbvio, ele não tem braço, não tem como ver todos esses detalhes aí, né? Brasil afora. Por isso, sim, requer aí uma união entre o governo federal e os governos dos estados e depois mais lá na ponta ainda o governo municipal, porque só o governo municipal para saber exatamente ali como que acontece debaixo do seu nariz, né, essas problemáticas, né? Então, no momento como esse de pandemia, o que a gente mais precisava realmente era de união. E eu só vou parafrasear o que você disse no começo da sua fala, é o seguinte, pessoal, nós não estamos aqui, pelo amor de Deus, falando de governo, tá? A gente não apoia um, não desapoia o outro, aqui nós somos completamente isentos. Pessoalmente, cada um tem a sua opinião, mas aqui, dentro desse ambiente, falando aqui sobre então, o impacto da pandemia nas micros e pequenas empresas, sendo representantes da ABEF, a gente não tem nenhum tipo de vínculo com o governo, deixa de ter. A gente está aqui trazendo fatos na visão de um grande especialista com mais de 20 anos de experiência na área. Tudo bem? Legal. Professor, posso te chamar de professor, Ivo? Claro, fica à vontade, como quiser. Então tá bom, porque eu adoro um professor, assim, eu sou amigo dos meus professores, né? Então, professor, com muito carinho. Professor, o Fernando, que é o nosso colega também na ABEF, ele fez uma pergunta aqui bem legal, eu queria ouvir um pouco o senhor nesse aspecto. Ele disse o seguinte, falou assim, Ivo, o fato de não se identificar o custo do investimento é um agravante. É mesmo, como você comentou aí, né? O pessoal não sabe nem fazer cálculo de preço, enfim, né? E é onde os caras quebram, geralmente. Aí daqui a pouco eu vou puxar uma sardinha aqui para a ABEF, para nós, educadores financeiros, para falar um pouco sobre isso, mas já eu falo isso. Enfim, e aí aqui o Fernando continua, ele fala assim, como ter mais clareza de um e de outro, né? Ou seja, como ter mais clareza aí na hora de elaboração de um custo, né? Como que a gente pode pensar nisso? Você tem alguma dica prática aí que a galerinha pode se ater? Sim, a gente poderia dar por base, como exemplo, agora um exemplo muito simplório, que isso tem que ser levado em consideração, depende da atividade da empresa, depende que tipo de investimento ele vai fazer e que tipo de atividade ele vai desenvolver. Como, por exemplo, nós temos o campo hortifruti granjeiro. Eu sempre uso o hortifruti granjeiro porque é o forte aqui na nossa região. É o campo hortifruti granjeiro. Então, vamos lá. Eu tenho um campo de petróleo de melão. Um campo de melão. Tenho 10 hectares de melão.
E aí, chama-se suco. O suco é o quê? É você abrir uma vala, passar uma encanação para ampliar essa área. E eu vou ampliar essa área em mais 10 hectares, como por exemplo. E aí a turma tem mania de dizer que isso é o custo. Coloca no custo. Tá certo? E para nós, não é custo, isso é investimento. Por quê? Custo é tudo aquilo que está ligado à produção no processo de transformação. Então, por exemplo, se eu coloquei 10 canos mais, 15 canos mais, ou a quantidade de cano que foi necessário colocar para que eu pudesse ampliar a minha produção, ele ainda não está produzindo nada. Então, ele não passou por um processo de transformação. Isso chama-se investimento, não é custo. Esse seria um exemplo prático. Já por outro lado, vamos lá, falar agora de formação de preço de venda, que já é outra situação. A formação de preço de venda, que são duas situações diferentes. Uma é custo e investimento, que se mistura muito, como o próprio Fernando falou também, e agora vamos entrar na questão de como instituir um preço de venda. O preço de venda, em regra, seria o custo de compra, quanto a pessoa paga, seria mais o I. O I na matemática financeira, ou até mesmo para a gente, na matemática financeira representa a taxa, mas não seria a taxa, para nós seria os impostos, tá certo? Seria os impostos a ser acrescentados, mais O seria o quê? As obrigações sociais que estão inerentes a esse custo de produto, mais outros tipos de despesas que não venham de ser discriminada, como o frete, carga e descarga. No caso de exportação, tem a OVA e a desova, tem aquelas questões de contrato de rede, enfim, tem todo um operativo por trás, em volta, para poder você chegar a um ponto de equilíbrio. Eu chamo ponto de equilíbrio, que é o quê? Por exemplo, eu cheguei a um número 10, um número hipotético. Então, meu custo do produto é R$10, se eu vender ele por 10, eu estou só empatando. E, na verdade, eu paguei ao meu fornecedor, paguei R$5, por exemplo. Mas tem todo um custo em volta, tem todo um trabalho em volta que tem que ser agregado e que, na realidade, vai onerar na hora que você for ver seu custo e ver a questão do lucro também. Porque isso aí é ponto pacífico. Quanto maior o custo, menor o lucro. Se a empresa optar pelo lucro real, aí te mata. Por quê? Porque quanto maior o custo, mais tributo você vai pagar. E quanto menor, mais lucro você tem. Então, assim, são tudo coisas que tem que ser também um bom profissional, acompanhado. Aí é que está uma boa assessoria financeira para poder lhe ajudar a desenvolver ferramentas de gestão que venha lhe dar suporte e lhe auxiliar na tomada de decisão. Perfeito, professor. Muito bom. Olha só, deixa eu falar um pouquinho aqui, olha. Mais ou menos uns 6 meses atrás, eu estava fazendo uma série de lives, né? E aí eu estava conversando com um amigo meu que ele é empreendedor mesmo, assim, nato, né? Ele tem uma startup, foi acelerada por investidores, ele já participou de programas como se fosse aquele Shark Tanks lá para poder angariar investidores anjos e tudo mais. Enfim, o cara é um empreendedor nato mesmo, né? Startupeiro e tal. E aí eu fiz um bate-papo com ele, né? A gente estava conversando sobre como alguns insights, algumas orientações, algumas dicas para aumentar a chance de sucesso na criação de uma empresa, né? E ele comentou o seguinte, né? Agora eu vou puxar aqui sardinha pro meu lado. Ele comentou, né? Claro. Nessa ocasião ele falou o seguinte, ele falou assim, que quando o indivíduo que vai empreender ou montar uma pequena microempresa, quando esse indivíduo ele tem educação financeira, ou seja, ele sabe, ao menos inicialmente, gerir o dinheiro próprio, o dinheiro da pessoa física, ele tem o dobro de chance de fazer dar certo o seu empreendimento, né? Então, são palavras de um empreendedor, né? Eu também sou empreendedor, enfim, mas elas são sábias palavras, né? Porque, professor, imagina, se a galera não sabe nem cuidar do dinheiro de dentro de casa, que a complexidade é menor, né? Quer queira ou não, é menor do que quando comparado com uma empresa, por questões legais, por questões tributáveis e tudo mais, como o senhor está explicando. Ou seja, se o cara não sabe nem cuidar do próprio dinheiro de dentro de casa, que dirá quando for para a empresa, né? E aí, quando começa a juntar tudo, o cara vai cortar o cabelo, ele pega o dinheiro do caixa da empresa,
precisa de um empréstimo na empresa, ele faz na pessoa física. E aí começa aquela lambança maravilhosa, só que não, que a gente conhece bem, né, professor? Muito bem. Professor, verdade, ó, o Fernando aqui fez uma outra pergunta. Ó, pessoal, seguinte, hein? Vamos fazendo pergunta aí para o professor poder responder aqui, tá? Então, ó, o Fernando fez mais uma pergunta aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a pergunta, professor, para ouvir o que o senhor tem a dizer. Existe um grande número de empreendedores que não tem o seu preço de venda claro, né? Apenas o markup do negócio, né? E é bem isso que o senhor falou, né? O cara tem uma ideia do markup, mas na hora que ele vai criar o preço de venda, ele não se equivoca. E o pior ainda, né, professor? Não sei, me corrija aqui se eu estiver errado. Mas pior ainda é quando você trabalha com um tipo de produto, por exemplo, que quem dá o preço é o mercado, né? Que aí, assim, ou você tem uma alta eficiência em custo, ou você não tem concorrência, você não tem como competir lá na ponta, não é mesmo? É verdade. Isso é o grande drama dos pequenos e médios empreendedores. Seria o quê? Seria justamente como chegar a um preço de venda, também como chegar ao seu custo final, tá certo? Porque também é uma crítica que eu sempre faço, já fiz parte do CRC, da minha cidade, do meu estado, e é uma crítica que eu sempre faço aos contadores. É difícil encontrar um contador que realmente trabalhe a questão de custo, que desenvolva ferramentas para ajudar o empresário nessa área, tá certo? Mas, assim, quem está fazendo, às vezes, eu costumo dizer, de contadores, são os educadores financeiros. Os educadores financeiros têm feito um brilhante trabalho, isso aí estou para aplaudir. E em especial aí, eu tenho, Martelo, eu tenho vários, tenho você, eu tenho o Fernando, eu tenho o Grimaldi, enfim, toda a ABF, o elenco da ABF, não estou aqui puxando sardinha, porque quem conhece sabe o know-how e sabe o trabalho, sabe a responsabilidade que se tem e de se ajudar e ver o fruto do trabalho dar resultado, tá certo? Então, assim, é uma demanda que existe hoje grande no nosso país, é a questão de conhecimento, principalmente por parte da classe empresarial, de como saber onde investir o dinheiro, a questão do custo, a questão do lucro, a questão do como instituir um preço de venda, o que é um fluxo de caixa, que é uma coisa simples, o fluxo de caixa está praticamente obsoleto. Mas, assim, um checklist, o que é isso? E o que é um fluxo de caixa? Então, assim, o que é que compõe o fluxo de caixa? O que é que eu posso fazer? Ou, por outro lado, não, terminou o dia, o que tiver na gaveta aí, ou no cofre, me dá aí, eu boto no bolso e vou embora. E assim vai. Então, assim, não tem um planejamento específico. E esse tipo de empreendedor, esse tipo de negócio, cada vez mais está enfadado, ou é um forte candidato a fechar as portas. Porque também, assim, nós temos uma estatística, isso é nível nacional, que eu peguei também, junto ao Sebrae. Abre-se muitas empresas, mas ao longo, por exemplo, a cada estatística, que a cada 100 empresas, 80 fecha as portas no primeiro ano. E assim, de maneira que até o quinto ano, apenas 2, 3 sobrevivem. Quer dizer, nós temos 98% de insucesso. 98% são pessoas de insucesso. Aí o que a gente pode atribuir isso? São vários fatores. Falta de uma assessoria que lhe dê realmente suporte, que mostre a realidade, que desenvolva ferramentas que o ajude na tomada de decisão, que ajude ele à sobrevivência da empresa e ele a desenvolver um grande trabalho que venha, aí eu volto a dizer, que venha gerar emprego, gerar renda, e tenha o lado social das empresas também, porque a empresa também, a gente não pode só visualizar lucro, visualizar a pessoa como uma ferramenta, não, tem um lado humano também. Tem toda aquela obra social. Hoje tem a questão ambiental, que a gente está preocupado. Por exemplo, nós indicamos também para algumas empresas, estamos abolindo, pouco a pouco, a questão papel. Por quê? Porque isso que nós estamos fazendo aqui, chegou no mundo, a gente já fazia pouco a pouco, mas hoje nós temos que nos adaptar à nova realidade, ao novo normal. E isso é normalidade, tá certo? Como, por exemplo, hoje a gente tem que se acostumar, e-mail, agenda, nós temos uma agenda chamada o Trello. O Trello veio para ficar também. E é ferramenta fantástica. Nós temos o Drive, o Google, que a gente pode compartilhar. É caro, sim, mas o próprio Google, ele disponibiliza um gratuito. Assim vai. E tem o OneDrive, ou seja, nós temos vários tipos, não existe isso mais. Aquele fantasma
aquela assombração do passado, que eu costumo dizer que era uma assombração, um fantasma dizia, mas o que é bom tá difícil, porque como é que eu vou falar com o Matelo, como é que eu vou falar com o Fernando, como é que eu vou falar com o Grimaldi, e com... amigo, hoje não tem isso, hoje o meio de comunicação que nós temos veio para ficar. Eu também, particularmente, não acredito que mesmo que chegue a vacina, todo mundo vacinado, todo mundo bonitinho, mas, irmão, veio para ficar esse tipo de ferramenta, é uma ferramenta fantástica, dá para a gente fazer um bom trabalho, desenvolver ferramentas, ajudar em todos os aspectos as empresas como desenvolver um bom trabalho e lograr sucesso naquilo que eles estão pleiteando. É isso aí, professor, eu também concordo, viu? É claro que a pandemia foi uma tragédia mundial, imagina quantas milhões de pessoas já morreram por conta disso, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo o contrário, né? Agora, como tudo na vida, na minha opinião, tudo tem os dois lados, sempre vai ter os dois lados, né? E o lado, assim, positivo, entre aspas, né, da pandemia, foi justamente esse aceleramento, né, aceleração, melhor dizendo, foi essa aceleração das pessoas em se aculturar as questões tecnológicas, né? Então, assim, por exemplo, a minha ex-esposa fez uma live, a avó dela de 92 anos estava lá com fone de ouvido assistindo a live, entendeu? Quando que em sã consciência a gente, antes da pandemia, ia encontrar uma situação como essa, né? Então, assim, esse lado positivo, entre aspas, foi para realmente criar essa aceleração, né, professor? E eu realmente entendo que veio para ficar. Inclusive, eu vi uma matéria esses dias que estava sendo pauta, né? Assim, estava contribuindo para a tomada de decisão de uma pessoa aceitar ou não um emprego se parte da jornada era feita em home office. Antes era uma coisa que não era falado, não era nem visto. Agora já se tornou uma parte da tomada de decisão. Ó, esse trabalho, eu vou poder executar uma parte dele da minha casa? Então eu quero. Não vou? Então não quero. Olha só, né? Professor, olha só, o Fernando fez... Desculpa, pois não. Segura, Fernando. Mas vamos lá. Você tocou num tema interessante. Eu costumo dizer, porque eu leciono em direito também, tá certo? Eu leciono a disciplina de direito também, principalmente direito tributário. Mas eu costumo dizer que primeiro no direito surge o fato social. Primeiro surge o fato social. E depois é que surge o direito para legalizar aquela situação. Eu costumo dizer que o direito é aquele velhinho de bengala subindo para o 10º andar, de degrau em degrau, em degrau em degrau. E o fato social é aquele jovem muito eufórico que entra no elevador supersônico, apertou aqui e está lá em cima. Então o fato social surge, exato, e depois surge o direito. E isso é um fato interessante também, que as empresas têm que se adaptar para moldar. Aí eu volto a dizer, se nós não tivermos ferramentas, não tiver um apoio junto aos governos, aos governantes, no modo geral, pode ser pelo SEBRAE, pode ser qualquer instituição, como nós estamos dando nossa parcela de contribuição também para a sociedade. A ABEF está aqui também dando nossa parcela de contribuição na medida do possível, tentando aclarar alguns temas. Se não tiver uma atitude mais energética, isso aí também vai se perder no tempo. Ou seja, aquilo que era para estar fundamentado, regulamentado, ainda vai se passar muito tempo para a gente poder se adaptar com essa nova situação. O nosso escritório, deixa eu só trazer assim uma realidade, a gente trabalha com contabilidade e consultoria tributária e direito. A área de jurídica também. Nós estamos trabalhando em office home, já está mais ou menos com 6 a 7 meses. E a galera não quer voltar. E eu também não estou preocupado. Para mim, tanto faz. É bem importante a gente fazer o trabalho e cumprir o prazo. Hoje nós fazemos audiência por internet, nós conversamos com o cliente pela internet. Quando jamais a pessoa necessitaria de um contador e de um advogado ir aqui pela internet conversar comigo, fazer uma entrevista, abrir uma empresa e eu nunca vi o cara nunca me viu e o cara está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, em Manaus, e nós aqui do Rio Grande do Norte. Então, assim, hoje eu tenho um cliente em todo o Brasil, tá certo? Nós temos cliente hoje praticamente em todo o Brasil. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar, você frisou bem, Fernando, você foi bastante feliz quando você disse isso aí, essa questão do home office, que também faz parte da educação, principalmente da educação financeira, também eu incluo aí, porque o nosso trabalho hoje está atrelado a isso aí. E assim,
são novas adaptações, é um novo mundo, é uma nova realidade que nós temos que se adaptar, porque daqui para frente é isso aqui. Isso é um quadro irreversível nesse aspecto. Aí, desculpe aí, viu? Mas não, pega agora, Fernando. Sem problema, professor. Ótima contribuição, é isso aí. Professor, então é o seguinte, ó, o Fernando aqui ele fez uma pergunta e ele perguntou e depois ele fez uma complementação, né? Então deixa eu ler tudo aqui, ó. Ele falou o seguinte: professor, quando saber que realmente é a hora de fechar um negócio? Muitas vezes achamos que é uma fase como o relacionamento, né? Mas como termos um olhar mais assertivo para os seus números, de forma que insistir seria perda de tempo e dinheiro. Né? Então, assim, acho que eu interpretei assim, né? Às vezes a gente põe na frente o amor, a devoção, ou mesmo até a questão psicológica. Poxa, eu vou perder tudo que eu já empreguei, tudo que eu já apliquei. Tem a questão psicológica também do tipo, poxa, mas se eu fechar, o que eu vou fazer, né? Tô com tantos anos, Exato. Começar do zero. Enfim, né? Eu acho que é uma pergunta assim que abre inúmeras vertentes. Mas de uma forma mais pragmática, trazendo aqui para os números, professor, qual que é o cheiro, né? Qual que é o indício de que um negócio, né, não está indo tão bem assim, é hora ou de se reinventar ou até mesmo de chegar a fechar, né? Como que a gente pode ver isso? Exato. Olha, o Fernando está fazendo pergunta difícil. Isso aí depende muito de cada um. Depende muito de cada um. O Fernando está fazendo pergunta difícil, mas vamos tentar responder. Porque eu costumo dizer que não tem resposta. Não existe remédio sem a cura, com exceção da Covid, mas não existe. Por enquanto, né, professor? Por enquanto. Mas a vacina está saindo, se Deus quiser. Então, o que é que acontece? A saúde financeira de uma empresa. Vamos no principal aspecto. Eu acredito que o primeiro passo, ele tem que chamar um profissional para fazer um levantamento, independente disso. Porque, às vezes, não é o negócio que vai mal, é você que não está gerindo bem. A gente tem que ter humildade e reconhecer quando nós estamos errando. E, principalmente, que uma empresa, eu costumo dizer que é igual um filho. Você cria e vai cuidando todos os dias. E você vai ali, vai se adaptando até que ele possa caminhar com as próprias pernas dele. Mas, até aí, você tem que ter uma consultoria, tá certo? Ou uma assessoria que lhe dê suporte e que lhe ajude a caminhar. Principalmente, que eu volto a dizer, muita gente que entra nos negócios praticamente pega as escutas. Tem o dinheiro e questão de emoção. E também outro detalhe, a emoção jamais pode superar a razão. Eu acredito que nós temos que ter humildade de saber reconhecer os erros. Tá certo? É uma coisa que eu, particularmente, vivo me policiando. Se eu errei, amigo, me desculpe, me perdoe e vamos tocar o barco para frente. E não tenho, em minha vida acadêmica, eu estudei muito e estudo até hoje, mas não tenho dificuldade de ouvir ninguém. Ali, não tenho, eu escuto todo mundo, embora que a decisão eu pondere e pense, não, eu vou tomar essa que eu acredito que é melhor. Mas sempre ouvir uma opinião contrária à minha. É bom. Por quê? Porque você está vendo sempre com um olhar crítico. Sempre com um olhar crítico, mas dentro de uma realidade. Não adianta a gente fantasiar, não adianta a gente se apegar às emoções, porque às vezes as emoções aí vai lhe trazer outro problema maior. Emotivo, vai trazer problema com os relacionamentos interpessoais, com família, profissional, e alguma coisa desse sentido. Eu acredito que o momento ideal de você deixar o barco quieto e tentar rever seus planos é no momento que você faz isso. No momento que você confunde o que é seu com o que é da empresa. No momento que a empresa está no vermelho e você busca gastar cada vez mais. É o momento que você não tem uma assessoria ou uma consultoria que lhe desenvolva ou que lhe ajude a melhorar a situação de sua empresa. Então, assim, infelizmente, tem algumas atitudes que eu costumo dizer, em momentos difíceis, exige também decisões difíceis, e tem que ser mais energética. Tem coisas que você não pode esperar. Aqui no Nordeste, a gente costuma dizer, rapaz, isso é igual remédio do coração. Se não chegar na hora, morreu. Então, assim, se sua atitude não for na hora, for protelativa, com certeza você vai chegar a um ponto que não tem mais como recorrer nem de onde recomeçar. Tá certo? Então, assim, infelizmente, ou felizmente, não sei, porque também às vezes eu acredito que nem tudo é da forma que se pinta, nem tudo é só vermelho e nem tudo só é lucro. Depende muito da forma que você vai almejar e onde é que você quer chegar. Eu acho que o sonho que você sonha só é só um sonho. Você tem que sonhar, tem que planejar, botar em execução
e esperar, porque também não vai fazer investimento hoje e ter o retorno amanhã. Não existe isso. Mas, assim, tem que ter perseverança, tem que ter atitude, tem que ter uma boa, atrelada a isso, uma boa consultoria, tem que ter dedicação. É uma série de fatores que tem que estar em volta para poder você administrar bem essa parte empresarial e lograr e chegar a ter sucesso dentro de sua empresa. Muito bom. Professor, deixa eu fazer 3 contribuições aqui, baseado na fala ouvindo? do senhor. Tô ouvindo. Ó, na minha opinião, né, 3 contribuiçõezinhas aqui. Primeira, né, eu também acho, né, que a gente tem que estar sempre aberto a ouvir, né. Eu acho que quanto mais estudo a gente tem, quanto maior é o nosso currículo, mais a gente entende que, na verdade, no fim do dia, a gente não sabe nada, né, professor? Porque tem muita coisa aí para aprender. Então, a gente está sempre aberto a ouvir. E, galera, ouvir, principalmente o cliente, é a coisa mais nobre que uma pessoa pode fazer. Porque, olha só, tem um consultor de negócios que eu gosto muito, eu não lembro o primeiro nome dele, eu só lembro o sobrenome, que é Caldas. Vou ver se eu lembro aqui, depois eu coloco nos comentários. E esse cara, ele fala o seguinte, que quando um cliente ele vai fazer uma reclamação, ele fala mal do negócio, ele aponta algum problema, ele está dando uma consultoria grátis. Ele está apontando onde está o problema para você chegar lá e resolver. Né? Claro, então, por isso que a gente tem que ouvir. Muito bem. Segunda coisa também que eu quero comentar é o seguinte. A importância realmente de consultores e consultorias especializadas em negócios. Porque, olha só, eu aqui pelo menos vejo muito, não sei o senhor, professor, mas assim, eu vejo muito o seguinte, por exemplo, o cara, ele tinha uma atividade dentro de uma empresa lá, ele prestava serviço numa empresa, e ele é muito bom naquela atividade, ele sabe fazer aquilo como ninguém, ele é o melhor do melhor em ser o melhor em fazer aquilo, porque ele foi treinado, ele teve foco, ele teve disciplina, e ele aprendeu a desenvolver aquela função muito bem. Ótimo. Aí, a pessoa acha que por saber manusear bem aquela função, ele está apto a ter uma empresa baseada naquilo. Gente, quando você tem uma empresa, a última coisa que você vai fazer é a função final. Você tem que tomar conta de muitas outras coisas, pessoal, jurídico, contábil, marketing, por aí vai. Né? Então, assim, o tanto de atividade, de problema, de questões que você vai ter que resolver, a última coisa que você vai fazer é a atividade fim. É muito difícil. Então, por isso, a importância da consultoria, das empresas, de profissionais qualificados. Até porque, quando a gente está dentro da garrafa, a gente não, nós somos o líquido dentro de uma garrafa. Você não consegue olhar o rótulo que está fora, né? Agora, uma pessoa que está vindo de fora consegue ler o rótulo e te ajudar a interpretar, né? Então, essa é a segunda contribuição. E para finalizar a minha contribuição aqui, nessa mesma live que eu fiz com esse meu amigo que é empreendedor, ele diz uma frase que é muito boa. Ele fala o seguinte: se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas, se você quiser chegar longe, vá acompanhado. Acompanhado de um bom profissional, acompanhado de uma boa consultoria, acompanhado de um sócio, às vezes estratégico. Né? O sócio tem, muitas vezes pode ser muito bom, pelo menos aqui na Martela, meu sócio não faria quase nada que eu faço sem meu sócio, e por aí vai, né? Muito bom, professor. Olha, nós estamos aqui caminhando para o encerramento, 7 minutinhos para finalizar. Então, eu queria ouvir o senhor aí as considerações finais, né? Se o senhor tem mais algum ponto para comentar. Por exemplo, se o senhor quiser destacar mais algumas ações que o senhor acredita que seria importante, por exemplo, o governo, né, adotar para auxiliar as empresas aí nesse momento de pandemia, que a gente realmente ainda não sabe por quanto mais tempo vai continuar, né? Então, assim, vamos fazer a despedida do tema, né? E as considerações finais, por favor, professor. O que é bom dura pouco, né? Foi rápido, 1 horinha é rápido demais, mas tudo bem, vamos lá. Eu creio também, mais uma pequena ponderação, eu acredito que o governo tem que, e volta bater e insistir, tem que tomar alguma atitude energética pós-pandemia, a partir de janeiro. Porque até janeiro está seguro, ainda tem esse auxílio até agora, final de dezembro, mas a partir de janeiro começam os grandes problemas. Começa a retenção, não vai ter mais esse dinheiro circulando no mercado, vai ter a alta do dólar, vai ter a alta dos juros, e assim sucessivamente. Então, eu acredito... Troca de governo americano. Troca de governo americano, ninguém sabe qual vai ser a postura
de Biden em relação ao nosso país. Tem as questões ambientais também que estão nos prejudicando internamente e externamente. Então, são uma série de fatores que nós temos que nos moldar à nova realidade, que eu acredito que se a gente conseguisse, 100% é impossível, mas se nós conseguirmos dar uma melhorada disso aí, eu acredito que dava para dar uma alavancada maior da nossa economia e a gente dar um passo importante para frente. Sempre com vista a micro e pequena empresa, que aí eu volto a dizer também que, para mim, e pelas estatísticas, é quem mais emprega e é quem mais precisa de apoio nesse momento de dificuldade. Então, seria isso aí. E, por outro lado, eu queria agradecer a oportunidade especial à ABEF, a você também por sua disponibilidade para a gente colocando essa ideia aí na tela, a Fernando, a Grimaldi, e a todos que compõem a ABEF. E dizer que nós estamos aqui à disposição de todos que necessitem que a gente possa dar uma contribuição de uma maneira ou de outra, estamos abertos ao diálogo. É isso aí, muito bom, professor. Ó, a gente ainda tem 4 minutinhos, dá tempo de responder mais uma pergunta aqui, ó. O Fernando perguntou o seguinte, ó. Sempre o Fernando, gente, quem não entendeu, a gente contratou o Fernando para ele fazer perguntas específicas no meio da live. Praticamente só ele perguntou, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ó, o Fernando fez mais uma pergunta aqui. Ele falou o seguinte, professor, na visão do senhor, né? A partir de janeiro, qual vai ser a maior dificuldade, ou maior desafio do empreendedor, né? Baseado nisso tudo que a gente acabou de falar, essa mudança drástica de cenário internacional, nacional, fim da ajuda, para ajuda emergencial, a troca dos governos municipais, enfim, ou seja, tem muita mudança vindo por aí, a vacina não está chegando na mesma velocidade, então, assim, baseado em tudo isso, o que o senhor acha aí que para 2021 será um dos maiores desafios aí da galerinha que empreende aí, né? Eu costumo dizer que o grande gargalo hoje seria essa questão de mercado, o capital de giro. Eu acredito que vai ficar um pouco escasso. Por quê? Porque vai sair esse giro de dinheiro que está tendo agora, com essa ajuda emergencial, em janeiro não vai ter. Tá certo? Mesmo que tenha essa questão do novo auxílio que quer se criar, que não se tem o Bolsa Brasil, Renda Brasil, não importa a nomenclatura que vão dar, mas ainda assim não vai suprir a necessidade dos pequenos e médios empresários. Segundo, eu acho que está faltando uma grande falta de incentivo à classe empresarial, empreendedora, como, por exemplo, falta profissionalizante, falta questão de assessoria técnica, consultoria técnica, que a partir de janeiro eu costumo dizer que o talento e o conhecimento vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. E muito. Vai. Essa questão de preço de custo, como formular preço de venda, fluxo de caixa, trabalhar em compromisso a curto e longo prazo. Olha, nessa data eu não posso, porque eu já tenho outros compromissos, em tal data eu tenho. Não estourar a caixa. Essa questão de conhecimento interno de uma empresa, como em uma empresa, uma estrutura, eu acho que vai fazer a diferença, vai fazer a grande diferença. Tá certo? E uma das maiores dificuldades que eu vejo será essa. O mercado vai ter uma retração. A perspectiva é muito otimista para um país como o nosso. Você vê, os Estados Unidos, a última foi de 3,2%. Uma retração na economia, no PIB. E olha que os Estados Unidos, há mais de 100 anos, não tinha retração em economia. Então, assim, quando uma economia estável, como os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos serve de base mundial. Todo mundo sabe, como, por exemplo, quanto é um Big Mac nos Estados Unidos? Custa $3,50. Há mais de 10 anos que é $3,50. Se você quer ir para lá, você vai dizer, eu vou comer um Big Mac, você já separa aquele... Quer dizer, tem uma estrutura diferente da gente. Então, assim, quando um país como os Estados Unidos, que tem uma economia instável há mais de 10 anos, diz que vai ter uma retração de 3,5%, eu, particularmente, não acredito que um país como o nosso, eu diria praticamente subdesenvolvido, teria uma retração de 4, 5%. Eu não acredito. Eu acredito que vai ser bem maior, tá certo? Porque muita gente também fechou por falta de incentivo, muita gente fechou porque não conseguiu crédito e não vai conseguir, porque eu costumo dizer, como eu disse na nossa conversa, era igual remédio do coração, se não chegasse na hora, depois não resolve mais. E assim, vão tentar empreender em outras áreas, vão, mas assim, quando você começa uma coisa, um determinado negócio, começando errado, eu costumo dizer que no final não pode dar certo.
Se não tem começou como, errado, né, professor? não tem A conta não bate, né? não vai. Se começou errado no final, vai, lógico que vai dar errado. Às vezes você tem mais sucesso, mas é um case isolado. É um case em 1.000, em 2.000, em 3.000. Você não pode dizer, fulano trabalhava com turismo, hoje botou um restaurante e ganha 10 vezes mais, trabalha 10 vezes menos e tá... mas aí é um case isolado. Porque talvez tenha mais conhecimento, já aprendeu já na questão, e trouxe o conhecimento e a experiência para dentro do restaurante, e assim, eu acredito que é assim que funciona. Eu não acredito que caia do céu e você vá tocando as coisas, não. Eu acho que tem toda uma estrutura em volta para fazer dar certo. E será isso aí. É isso aí, professor. Não dá para acreditar realmente na exceção, né? Quantos Neymars tem no mundo, né? Exatamente. O cara que mira a exceção, ele está cometendo ali, ele está, psicologicamente falando, a gente chama que isso é um viés de confirmação, né? Ele só olha o que ele quer ver. Ele só olha o que para ele faz sentido. Então, assim, Exato. Bora, né? Quando a gente for olhar, né, para o mercado, pensar em abrir uma empresa, olhar os números reais, não o que eu quero ver, né? Não o que é bom para mim, né? O que é bom para mim eu leio e incluo. O que não é bom, o que eu acho que não faz muito sentido, eu tiro. Não é assim, né, galera? É complicado. Ô, professor, eu gostaria de comentar mais duas coisinhas aqui para a gente encerrar. Então é o seguinte, o senhor está dizendo aqui, né, graças à pergunta do nosso querido Fernando, de que capital de giro vai faltar em 2021. Ou seja, pequeno microempresário, pelo amor de Deus, né? O que vocês faturarem agora no finalzinho de novembro e dezembro, principalmente por conta de 13º e tudo mais, bora guardar essa grana, bora segurar essa grana. Porque janeiro, fevereiro, que já são meses normalmente ruins, né, professor? Vai ficar pior, né? Então, bora guardar essa grana, tá? E por fim, a gente falou bastante disso aqui de um meio intrínseco no bate-papo, e agora eu vou trazer de uma forma bem clara. Pessoal, na minha opinião, eu acho que na opinião do professor também, viu, professor? O senhor me corrija se eu estiver errado, só tem uma forma da gente ter um pouco mais de chance de ter sucesso nos nossos empreendimentos, que é através do estudo. Não tem outra forma. Eventualmente, como o professor falou, às vezes acontece de um cara que, fez o negócio certo na hora certa, do jeito certo, e acabou estourando. Mas, assim, casos isolados. Não tem outra forma de ter sucesso, êxito na vida, principalmente empresarial, se não estudar, se não estar atento, se não saber aí o que está sendo feito. Se não, está complicando. Está complicado. Então, existe um conceito, né, que é a educação continuada, que é o processo. Antigamente, quando eu era criança, era assim. A galera fazia o colégio, fazia uma faculdade, um curso de inglês. Pronto, acabou, né, professor? Acabou. Há 30, 40 anos atrás, o cara que tinha uma faculdade, um curso de inglês, acabou. Né? Esse cara estava bem. Hoje, não. Hoje, quando você inicia um curso na graduação, você assistiu lá as matérias do primeiro semestre. Você assistiu lá o primeiro semestre, você assistiu as aulas, bonitinho, tirou 10, tudo certinho. Quando você está saindo da graduação 4, 5 anos depois, o que você aprendeu lá no primeiro semestre já não vale mais nada, já mudou tudo. Entendeu? Então, gente, se não tiver aí um hábito, né, de estudar continuamente, ferrou lindo, tá certo? Então essa é a contribuição aqui também do entrevistador. Professor, alguma consideração final para a gente encerrar? Não, eu acredito que esse bate-papo a gente aclarou algumas coisas, mas volto a repetir, agradeço a oportunidade. Estamos aqui na Semana Nacional de Educação Financeira, como representante do Rio Grande do Norte, da ABEF, e estamos aqui à disposição sempre que for convocado para participar de uma maneira ou de outra, poder contribuir para com a sociedade brasileira. Muito bem, professor. Olha, então deixa eu fazer o encerramento oficial aqui. Tem uma colinha, deixa eu ler a colinha aqui. Ó. Então é o seguinte, pessoal. Tranquilo. Este evento, ele participou, ele fez parte da 7ª Semana Nacional de Educação Financeira, tá? Onde o tema, esse ano, está sendo o tema central, resiliência financeira, como atravessar essa crise, tá certo? Eu sou o Thiago Martelo, diretor da Grande São Paulo da ABEF, tá? A ABEF é a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros. O nosso querido professor Ivo Franklin é o representante regional do Rio Grande do Norte, também da ABEF, tá? Professor,
qual que é o nome do seu Insta para quem quiser entrar em contato com o senhor, saber mais informações? Está aqui, né? Mas qual que é o nome? Vamos lá. Meu Instagram, eu uso dois. Eu tenho o meu pessoal, que é Ivo Franklin de Moura, e tenho o da minha empresa, MB Contabilidade Tributária. Também, e sempre estamos postando alguma coisa, sempre estamos trazendo alguma inovação, alguma informação a respeito de educação financeira. Maravilha. Então, galera, ó, bora curtir, ficar atento aí o que está acontecendo nesses canais e curta também o canal da ABEF, que onde está sendo também sediado diversos tipos de ações para favorecer aqui a 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. E também bora ficar aí antenado em tudo que está rolando diretamente lá pela ENEF, a Estratégia Nacional de Educação Financeira, tá bom? Professor, foi um excelente bate-papo, foi um prazer poder bater esse papo com o senhor, aprendi muito, muito obrigado pela sua contribuição e com certeza nós nos vemos em breve aí em outros eventos, até mesmo da ABEF, tá bom? Foi um grande prazer bater esse papo com o senhor. Valeu, meu irmão, eu que agradeço a oportunidade, tamo junto. Tamo junto. Tchau, gente, boa tarde para vocês, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.